frequentemente considerado como a definição comum da questão de clareza e eficácia, o espírito geral que anima esse grupo de diálogo, que é a ideia de refutação. Tá? Esses diálogos que nós vamos escolher, eles, quase todos eles, têm como característica central o exercício de uma interrogação, de um diálogo que visa, da parte da sua personagem principal, que é Sócrates, produzir algum tipo de refutação no seu interlocutor. Né? O termo grego, o termo elencos. Né? Esses diálogos são chamados também de diálogos helênticos, por conta desta expressão. Então, eu vou hoje apresentar e comentar então o que nós vamos tentar olhar nesses diálogos, digamos assim, quais são os tópicos que vão dirigir a nossa leitura desses diálogos, tendo em mente justamente essa ideia de refutação. Né? A primeira advertência que eu queria fazer é que em nenhum momento durante as exposições vai nos interessar aqui abordar a célebre e talvez falsa questão, ou fracassada questão, do que se chama do problema de Sócrates. Sócrates é, como eu já disse, a personagem central desses diálogos, é a personagem encarregada de conduzir a conversação com diferentes interlocutores em cada um dos diálogos. E uma pergunta que se pode fazer a respeito desses diálogos, e que foi feita nos últimos 200 anos, respondida de formas muito variadas, o que mostra que o problema é um problema de difícil solução, se é que é possível solucionar, é o quanto esses diálogos, de fato, contêm de elementos historicamente fiéis para quem tentasse entender quem foi Sócrates. Então, o problema de Sócrates consiste fundamentalmente nisso. Sócrates não escreveu nada, por alguma razão, que tem a ver certamente com a sua postura filosófica. Ele não escreveu, não deixou nada escrito. Isso gera uma dificuldade muito curiosa, porque Sócrates é considerado uma espécie de pai da filosofia, um avô dos filósofos, né? Um grande símbolo, um grande lema, uma grande figura fundadora da filosofia, uma grande figura emblemática da filosofia, e de fato não há nenhum texto escrito por Sócrates. Não é porque os textos tenham se perdido, é porque não há textos. Não houve textos para se perder. Sócrates não escreveu. E evidentemente que isso torna problemático saber o que foi de fato a filosofia socrática. E o que levou então naturalmente os estudiosos a se voltarem para aqueles escritores que conviveram com Sócrates, que privaram da companhia de Sócrates e que escreveram sobre Sócrates. Platão é um desses escritores. Quem lê Diálogos de Platão, quem de vocês já leu Diálogos de Platão, e se puderem até o fim da vida, assim espero, ler todos os Diálogos de Platão, vão constatar que grande parte dos Diálogos de Platão tem como personagem central Sócrates. Nem todos os Diálogos de Platão contém Sócrates presente, mas a grande maioria desses diálogos, e todos os diálogos que nos interessam aqui, apresentam a figura de Sócrates. E o que permitiu então, com boas razões, que os estudiosos desde a antiguidade se perguntassem quem foi Sócrates, tomando os diálogos de Platão como um documento histórico. Ou seja, os diálogos de Platão, ao retomarem o socratismo,
contém o pensamento socrático, e se quisermos saber quem foi Sócrates, vamos então ler esses diálogos. E os diálogos de refutação, na grande maioria, diálogos breves e provavelmente escritos na juventude de Platão, seriam um lugar privilegiado para extrair, desenhar a figura socrática historicamente fiel. Isso é, infelizmente, um pouco mais complicado, né? Já que Platão não foi o único a escrever sobre Sócrates. De fato, Platão é um dos que, segundo várias fontes posteriores, é um dos que escreveu sobre Sócrates. Há uma passagem muito famosa da Poética de Aristóteles, onde Aristóteles se refere àqueles que escreveram, que ele chama lá de discursos socráticos, embora ele não nomeie ninguém, né? Discurso é uma palavra sempre complicada. Discurso aqui traduz o termo logos, que significa palavra, escrita, falada, né? Não é discurso no sentido de um discurso de um orador, né? Textos escritos socráticos. Por que socráticos? Porque o objeto desses textos é Sócrates. Platão foi um dos que exercitou o que Aristóteles chamou então de logos socráticos, de discurso socrático. Houve outros cujos textos se perderam por completo ou nos restaram de maneira muito fragmentada. Vários discípulos de Sócrates, que não tiveram na posteridade a fama e a fortuna que Platão teve, seja porque a sua obra se perdeu, seja porque não é fácil ser um Platão, né? Então, boa parte desses escritores não conseguiu ganhar na posteridade a fama e a fortuna de Platão. Mas isso mostra que seria muito simples imaginar que os textos de Platão contêm uma figura unívoca que retrata fielmente mais do que a personagem, o Sócrates real, o homem e o filósofo Sócrates, né? Então existe o que se chama de um gênero de discurso que Aristóteles chamou então de logos socráticos, discursos socráticos. Os diálogos que nós vamos ler são discursos socráticos nesse sentido. Eles são produtos escritos, inspirados no estilo, na atitude, na postura filosófica de Sócrates. Agora, ir além dessa afirmação e dizer eles contêm dados não só biográficos fiéis, como também dados filosoficamente correspondentes ao que Sócrates de fato pretendeu, já é um passo muito mais difícil de se dar. E aí o terreno se torna muito mais movediço e muito mais problemático. Olha, além de Platão, como eu disse, vários outros escreveram sobre Sócrates, e um deles, um dos discípulos de Sócrates, cuja obra também chegou praticamente por completo, é Xenofonte, que escreveu obras como a principal obra que Xenofonte escreveu sobre Sócrates. Ela é traduzida por ditos e feitos memoráveis de Sócrates. Literalmente, a tradução seria coisas que se devem lembrar sobre Sócrates, né? Por vezes, reparem pelo título que se trata de um texto apologético, ou seja, um texto mais do que apologético, um texto epidítico, um texto de elogio de Sócrates, né? Platão e Xenofonte são, portanto, duas fontes que constroem uma figura socrática que deve ser louvada, né? E eu chamei de apologética essa construção, porque Xenofonte escreve uma obra chamada Apologia de Sócrates, como Platão, aliás, né? Uma apologia de Sócrates. Apologia significa defesa, né? Os textos socráticos de Xenofonte e de Platão são
textos que defendem Sócrates de alguma coisa e, ao defender Sócrates, produzem o seu elogio. Este elogio do socratismo feito nesses autores é, ao mesmo tempo, por uma razão, que veremos, uma defesa de Sócrates. Ora, por que Sócrates precisa ser defendido? Todos vocês devem saber que Sócrates foi acusado em Atenas, no tribunal, de corrupção da juventude e de negar os deuses da cidade, em 399 a.C. Foi levado ao tribunal, acusado, julgado e condenado à morte. E morreu tomando a cicuta, tomando veneno. Então, este episódio, que terá enorme influência em Platão e Xenofonte, faz com que eles e os outros socráticos, cujas obras não nos restaram, tenham criado, sem se dar conta disso, evidentemente, um novo gênero de escritos, que são os escritos socráticos. São textos escritos para defender Sócrates de uma acusação injusta e pela qual ele foi condenado à morte. Claro que essa defesa não salvará Sócrates. Sócrates está morto quando todos esses textos são escritos, mas é uma defesa da filosofia socrática, uma defesa da figura socrática, né, que foi então injustamente condenada, segundo esses autores. Olha, se vocês lerem com atenção os diálogos de Platão e os textos de Xenofonte, Xenofonte tem mais uns 2 ou 3 textos, como o Banquete, os Econômicos, nos quais Sócrates é figura importante. Se vocês compararem os textos de Xenofonte e Platão, mesmo sabendo que ambos são movidos pela mesma intenção apologética e laudatória, facilmente vocês constatarão que há grandes diferenças filosóficas entre estes dois Sócrates. O Sócrates de Xenofonte, do ponto de vista filosófico, é muito mais ralo, digamos assim, ele é muito mais pobre do que o Sócrates de Platão. Né? O Sócrates de Platão, por sua vez, é, como nós veremos, um interrogador terrível. Terrível, devia ser desagradável conversar com Sócrates também. Ele era capaz, a julgar pelos diálogos de Platão, ele era capaz mesmo de encurralar os seus interlocutores e criar essa situação na qual eles se veem refutados. Né? Olha, qual dos dois Sócrates é então o mais próximo do Sócrates real? Por um lado, Xenofonte, na sua, digamos assim, no seu bom senso e na sua limitação filosófica, nos apresenta um Sócrates muito mais verossímil, talvez, porque muito mais próximo dos homens em geral, como nós, né? Mas filosoficamente muito mais pobre. Platão, por sua vez, nos apresenta um Sócrates muito mais refinado do ponto de vista filosófico, mas talvez já filtrado ou reformulado, refinado pelo próprio Platão, pela maneira pela qual Platão via o socratismo. Então, por diferentes razões, há aí, os estudiosos vêm trabalhando isso há muito tempo, uma grande dificuldade para saber qual das duas figuras é mais próxima da figura do chamado Sócrates histórico. Né? E ainda há uma outra agravante, o problema não se limita a isso, há uma terceira fonte, um terceiro escritor que conheceu Sócrates tanto quanto Xenofonte e Platão, que conheceu Sócrates antes de Xenofonte e Platão, e que foi o primeiro, provavelmente, a escrever sobre Sócrates. Né? Trata-se do comediógrafo Aristófanes, que, entre as várias comédias que escreveu uma chamada Nudens, na qual Sócrates aparece como uma das personagens principais. Né? Considera-se que as nuvens foram encenadas pela primeira vez por volta de 423, 424 a.C., e os textos de Xenofonte e Platão são todos posteriores à morte de Sócrates, portanto já são da primeira década do século posterior, 390 aproximadamente.
Então é um texto mais antigo que nós temos sobre Sócrates. E qual é o problema? O problema a mais que aparece é que o Sócrates das nuvens de Aristófanes não é o filósofo digno de louvor, digno de defesa que aparece nos textos de Platão e Xenofonte. Muito ao contrário. Segundo Aristófanes considera e chama Sócrates por um nome que, para Platão e Xenofonte, nunca poderia ser atribuído a Sócrates, que é o nome sofista. Aristófanes nos apresenta um Sócrates que professa um certo tipo de saber, que é justamente o tipo de saber que nesses diálogos que nós vamos ler, em alguns deles, em alguns outros que nós não vamos ler, é caracterizado como um saber falso, o saber do sofista. Se por um lado, Platão e Xenofonte, como nós vamos ver, elaboram uma cena na qual Sócrates rivaliza e se contrapõe a certas figuras chamadas de sofistas, por outro lado, nas nuvens de Aristófanes, que é o texto anterior, Sócrates é justamente mais um exemplar desses indivíduos que são tão criticados nos diálogos de Platão. Então, Aristófanes não só é uma fonte anterior às duas fontes apologéticas, que são Platão e Xenofonte, como nos apresenta um Sócrates que muito pouco poderia ter de semelhante com essa grande figura filosófica que foi aqui, afinal de contas, imperou. O Sócrates de Platão é, para todos os efeitos, este Sócrates que nós chamamos de grande precursor da razão, como grande filósofo por excelência. Então, põe-se aí uma outra questão. Como saber quem foi o Sócrates histórico se nós temos três fontes que, além de divergirem entre si em questões de detalhe, divergem inclusive em aspectos fundamentais do socratismo, a ponto de uma delas ser uma fonte claramente crítica de Sócrates, enquanto as duas outras serem fontes claramente laudatórias de Sócrates. Nas nuvens, Aristófanes dirá que Sócrates ensinava por dinheiro, algo que é absolutamente impensável nos diálogos de Platão, que Sócrates ensina alguma coisa por dinheiro. Nas nuvens de Aristófanes, Sócrates ensinava por dinheiro, qualquer um que pagasse, a tornar forte o discurso fraco quando necessário. Tornar forte o discurso fraco quando necessário significa dizer que Sócrates, afinal de contas, era um professor de retórica. E isto é absolutamente incompatível com a figura de Sócrates nos diálogos platônicos. Ora, essa questão, então, que é chamada de o problema de Sócrates, que foi formulado pelo menos desde o final do século XVIII até os nossos dias, e que no limite obriga sempre os intérpretes a optarem por essa ou aquela fonte, ela é, afinal de contas, uma questão, bom, em primeiro lugar, não é o que nos interessa aqui, em segundo lugar, ela é, no limite, uma questão insolúvel, porque todos esses autores, nenhum deles, aliás, é um historiador. Nenhum deles escreve logos socráticos, nem mesmo Aristóteles, com o objetivo de historiar Sócrates, com o objetivo de registrar quem foi Sócrates. Por outro lado, todos eles, Aristófanes, Platão e Xenofonte, cada um a seu modo, e todos os outros produtores de logos socráticos, discursos socráticos, não poderiam estar simplesmente inventando Sócrates. Nós estamos muito longe aqui de uma ideia muito característica da nossa cultura moderna, de um discurso ficcional. Não existe ficção no sentido de que se diz hoje da literatura como produção de ficção. O Sócrates de Aristófanes não é totalmente fictício, assim como o Sócrates de Platão e Xenofonte não é totalmente fictício. Mas nenhum deles pretendeu ao mesmo tempo ser o registro histórico de Sócrates. Portanto, a questão, quem foi o Sócrates histórico, é uma questão fadada a não ser solucionada. Porque a natureza dos documentos produzidos para falar de Sócrates não é a de documentos históricos.
Nós poderíamos talvez imaginar que poderíamos nos desvencilhar do Sócrates de Aristófanes, dizendo, por exemplo, imaginando, por exemplo, que trata-se de uma comédia. Portanto, numa comédia, é normal que a personagem visada seja deturpada. Isso é verdade. Mas não há comédia eficaz se não houver verossimilhança nessa deturpação. Estou aqui falando de maneira muito grosseira de um dos conceitos fundamentais que gira em torno desses textos, que é o conceito de imitação. Né? Aristófanes, à sua maneira, está imitando Sócrates, Platão e Xenofonte, à sua maneira, estão imitando Sócrates. Imitar não é reproduzir. Imitar é recorrer a características verossímeis, ou seja, características que aqueles que conhecem Sócrates reconhecem em Sócrates, mas ao mesmo tempo dando-lhes uma feição que não é mais de uma mera reprodução. Ora, não haveria graça nenhuma em Sócrates, na comédia de Sócrates, que não lembrasse Sócrates. Em 423, quando a comédia foi encenada pela primeira vez, Sócrates deve ter assistido. Ele estava lá na plateia. E as pessoas que assistiam à comédia conheciam Sócrates e provavelmente apontavam para ele e riam dele. Porque reconheciam alguma coisa que está sendo parodiada na cena, mas que remete a este Sócrates que elas conheciam, algumas mais, outras menos. Né? Portanto, há sempre uma verossimilhança envolvida, mas não há aqui a intenção, que é absolutamente anacrônica, de produzir uma mera ficção, e também não há a intenção de produzir um discurso histórico. Platão não é historiador, Xenofonte não é historiador, Aristófanes não é historiador, todos eles se apropriam da figura socrática de acordo com seus próprios interesses, e isso produz então um pequeno leque caótico até certo ponto também sistemático, a respeito do perfil de Sócrates. Tivéssemos nós os textos desses outros socráticos, aos quais Aristóteles fez alusão muito breve na poética, aí o problema seria ainda mais rico e deixaria mais desesperados aqueles que já tentaram resolver. Né? Desse ponto de vista, então, essa questão é uma questão para a qual não há uma solução definitiva. Né? Ora, eu não pretendo em nenhum momento, portanto, aqui me pronunciar sobre o Sócrates histórico. Tá? As nossas leituras são sobre o Sócrates platônico. O Sócrates platônico deve ter sido uma aliança literariamente muito bem sucedida, certamente, entre o Sócrates histórico, que está lá em alguns momentos presente nos diálogos, nós não sabemos exatamente onde e com que intensidade, mas se trata então de uma aliança entre o Sócrates histórico e o Sócrates que produziu em Platão, este jovem que foi influenciado pelo mestre, uma impressão tal que Platão julgou, a partir da sua frequentação do socratismo, que deveria, doravante, escrever textos como estes diálogos que escreveu, nos quais a figura de Sócrates exerce o papel protagonista. Né? Vejam, Platão nunca escreve um texto no qual ele esteja presente. Na verdade, há um diálogo, há duas passagens no corpus platônico onde Platão é mencionado. Uma é na apologia de Sócrates, como nós vamos ver, que não é um diálogo, mas é um discurso que Sócrates teria feito no tribunal, e Sócrates, num dado momento, diz aos juízes que os seus amigos estariam dispostos a reunirem uma soma de dinheiro para pagarem uma multa, para que ele possa evitar a pena de morte. E ele diz que Platão é um dos que poderia fazer isso. E a segunda vez em que Platão menciona Platão nos diálogos é o Fédon, que é um diálogo que nós não vamos abordar aqui, é um dos mais belos diálogos de Platão, é o diálogo onde Platão narra, entre aspas, a morte de Sócrates. É um diálogo que se passa na prisão, quando Sócrates, o diálogo termina com Sócrates bebendo o veneno e morrendo. E o diálogo tem como tema a imortalidade da alma.
Nesse diálogo, a personagem que narra os acontecimentos, é um certo Fédon, encontra um amigo e este amigo pergunta se esse Fédon esteve presente nos últimos momentos de Sócrates. Fédon diz que sim, e Fédon então vai narrar todos os últimos momentos de Sócrates, e isso será a narrativa das várias conversas que Sócrates teve com personagens, com os discípulos que foram visitá-lo. E no início dessa narrativa de Fédon, o seu interlocutor, o seu amigo que ele encontra na rua, Equécrates, pergunta quais foram os discípulos que estiveram lá no último dia. E ele começa então a mencionar Querefonte, Críton, que é um velho amigo de Sócrates. E num dado momento, depois de listar vários nomes, Fédon, que é a personagem, diz: Platão, creio, estava doente. Platão não estava lá. Quer dizer, a única vez que Platão escreve sobre Platão é para dizer que Platão não estava presente naquela cena que vai ser descrita no diálogo. Ou seja, Platão, por alguma razão, não fala nunca em primeira pessoa. Nenhuma afirmação dos diálogos de Platão é feita que não seja por alguma personagem. São sempre personagens falando. E Sócrates é evidentemente a grande personagem de vários diálogos. Isso gerou também a interpretação que hoje é mais contestada, e há boas razões para isso, mas durante muito tempo se afirmou que todas as falas de Sócrates representam posições de Platão. Ou seja, a filosofia platônica está nos diálogos, embora Platão nunca fale em nome próprio, porque ela está na fala socrática sempre. Sócrates é então o porta-voz da filosofia platônica. Eu diria que num sentido muito genérico isso é absolutamente verdadeiro, mas não quer dizer que tudo o que seja colocado na boca da personagem Sócrates nos diálogos tenha sido feito para expressar uma tese filosófica platônica. Isso seria, na verdade, perder de vista o sentido que Platão dá ao fato de escrever diálogos e não escrever um tratado linear. Né? Mas essa é uma outra história. Então, o Sócrates que aparece nesses diálogos é a figura eleita por Platão para dirigir várias dessas conversações que caracterizam os vários diálogos. Considera-se frequentemente que os primeiros diálogos escritos por Platão, que são chamados então de diálogos de juventude, e que são essencialmente esses que envolvem a ideia de uma refutação, Sócrates dialogando com o interlocutor e produzindo sua refutação, e essa evidentemente também é uma tese controversa, mas é razoável. Considera-se que nesses diálogos de Elencos, Platão está ainda essencialmente exercitando uma espécie de método filosófico que é fundamentalmente socrático. Ou seja, o socratismo, ainda que não possa ser extraído dos diálogos de Platão como um documento histórico, deve ter sido uma certa atitude interrogativa e refutativa, que também aparece em Xenofonte, né? E que Platão retoma nesses diálogos de acordo com os seus interesses filosóficos próprios. Portanto, pode-se dizer que esses diálogos operam uma apropriação da figura socrática, naquilo que o autor, Platão, julga que a figura socrática possui de relevante do ponto de vista filosófico. É costume dividir os diálogos de Platão em 3 fases. Aliás, é muito comum dividir a obra de escritores, músicos, filósofos em 3 fases, né? Juventude, maturidade e velhice, razoável. Divide-se então os diálogos de Platão em diálogos de juventude, que são quase todos de refutação, né? Em diálogos de maturidade, onde supõe-se Platão estaria já se servindo de maneira mais pessoal da figura de Sócrates para construir a sua filosofia, e esses diálogos de maturidade não são diálogos de refutação, eles se encerram de maneira construtiva. Por exemplo, o Fédon é um desses diálogos, né? Outro diálogo importante é a República, Banquete, por exemplo, Fedro,
São todos os diálogos ditos diálogos centrais ou de maturidade, e é nesses diálogos que se encontra a famosa teoria do mundo das ideias ou formas. Tese muito difundida e muito discutível de que haveria dois planos de existência, de realidade, dois mundos, das coisas sensíveis em constante mudança, e o de ideias ou formas inteligíveis que se mantêm sempre fixas e eternamente imutáveis. Essa doutrina, talvez platônica, ela está presente nesses diálogos de maturidade, que são os diálogos mais importantes de Platão, os diálogos que mais influência tiveram na história. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E uma terceira fase de velhice, na qual a figura de Sócrates mingua um pouco. Há alguns diálogos dessa fase final nos quais ou Sócrates não está presente, como por exemplo nas leis, ou Sócrates está presente, mas cede a palavra e cede a condução da interrogação a um outro personagem, como por exemplo no sofista ou no político. E uma questão muito interessante que não vai evidentemente entrar aqui no nosso horizonte de análise é por que Platão faz isso. Mas nessa terceira fase você já tem a presença de Sócrates um pouco mais matizada do que nos diálogos de maturidade ou de juventude. Bom, de qualquer forma, então, nós estaremos sempre aqui lidando com um Sócrates dirigido por Platão. Não é o Sócrates histórico, não é o Sócrates que viveu em Atenas, é o Sócrates construído nos diálogos de Platão e, fundamentalmente, particularmente, especificamente, nessa figura interrogadora que caracteriza os diálogos de juventude, os chamados diálogos de refutação. Então, esses diálogos de juventude são aqueles nos quais predomina a interrogação de um interlocutor e, provavelmente, essa foi a característica central da filosofia socrática. Mas, evidentemente, aqui não nos interessa tirar conclusões históricas, mas sim compreender essa figura filosófica dos diálogos de Platão. Então, os textos que estão aqui no escopo da nossa análise são alguns diálogos de Platão, breves, a maioria deles é breve, e que vão ser aqui a base do curso. O primeiro texto, que não é a bem dizer um diálogo, mas é um texto que não pode ser contornado, não se pode falar sobre a ideia de um Sócrates refutador, interrogador, Sócrates que dialoga com os interlocutores, tentar entender por que ele o faz sem fazer referência à apologia. Platão escreveu uma obra chamada Apologia de Sócrates, e a apologia de Sócrates seria, eu digo seria porque, mais uma vez, nós devemos tomar muita cautela com essa ideia de que se trata de um documento histórico, seria o relato do discurso que Sócrates fez no tribunal, defendendo-se das acusações de corrupção da juventude e de negar os deuses da cidade. A palavra apologia, em grego, significa defesa. E ela segue a primeira parte, que é a categoria. A categoria é a acusação. Então a palavra apologia aqui significa, é o termo técnico do procedimento jurídico ateniense. É a parte na qual o acusado se defende das acusações. Vocês vão ver rapidamente que, para Sócrates, as acusações que ele recebe originam-se ao fim e ao cabo das nuvens de Aristóteles. É por isso que é inevitável ler esses textos de Platão como sendo uma espécie de réplica a essa figura negativa que as nuvens de Aristóteles haviam construído. Ora, a apologia, como nós vamos ver, é um texto muito importante para nós aqui, porque em nenhum dos diálogos ditos de refutação nós temos uma explicação possível dada por Sócrates do motivo pelo qual
ele, tão logo encontra o interlocutor, se põe a interrogá-lo. Vocês vão reparar, lendo os diálogos, quem já leu diálogos de Platão, de refutação, sabe que o diálogo começa com Sócrates encontrando alguém que ele conhece, começam a conversar sobre algum assunto, e aí vem uma pergunta que Sócrates faz, e essa pergunta será respondida pelo interlocutor, e mal sabe o pobre interlocutor onde ele se meteu na teia em que ele vai ser enredado. Porque aquilo que ele respondeu ao fim do diálogo, muitas vezes ele vai acabar dizendo exatamente o contrário do que ele estava dizendo. E aí que se caracteriza então a ideia da refutação. Mas nunca há claramente nesses textos uma razão dada por Sócrates para essa disposição permanente à interrogação. Algumas vezes os interlocutores comentam: Sócrates, por que você pergunta tanto? Sócrates diz que gosta de perguntar, dá respostas evasivas. A apologia contém algumas passagens, alguns momentos, que podem ser lidos como uma espécie de manifesto teórico, digamos assim, que justificaria essa atitude constantemente interrogativa. Ao se defender das acusações do tribunal, Sócrates esclarece os juízes e a audiência sobre quem ele é. E ao esclarecer-los sobre quem ele é, ele apresenta a sua filosofia. E a sua filosofia, por razões que nós veremos, consistirá num constante interrogar. Então, se é possível ver nos diálogos refutativos de Platão razões filosóficas, razões consistentes, essas razões devem ser inicialmente buscadas nesse discurso que Sócrates faz. Esse discurso feito por Sócrates no texto A Apologia de Sócrates também não nos interessa enquanto eventual documento histórico. Seria também aqui precipitado imaginar que Platão está simplesmente transcrevendo a fala de Sócrates no tribunal. Nós não temos nenhuma razão que nos levasse a imaginar isso, e isso contraria fortemente a ideia de um logos socraticos como sendo uma imitação de Sócrates. Mesmo este discurso que Platão está escrevendo, por alguma razão, provavelmente para defender Sócrates de uma acusação pela qual ele já foi condenado e morto, não pode ser lido simplesmente como um documento histórico, embora, evidentemente, como eu disse, vai conter alusões a acontecimentos que se deram no tribunal, a afirmações feitas por Sócrates no tribunal, mas certamente com a devida, como é que nós poderíamos dizer, com um reforço, talvez, do discípulo interessado em defender o mestre. Então, esse texto será o ponto de partida aqui, porque nele talvez possamos encontrar alguns temas, como daqui a pouco eu vou abordar, alguns tópicos relacionados a essa ideia da refutação. Além da apologia de Sócrates, há outros diálogos que nós vamos aqui trabalhar. Por exemplo, um diálogo chamado Críton. Críton é o nome, aliás, boa parte dos diálogos aqui, no caso desses diálogos, todos eles tem como título o nome do interlocutor de Sócrates. Críton é um grande e velho amigo de Sócrates. E esse breve diálogo, que não é um diálogo de refutação, ou melhor, ele é um diálogo de refutação, mas ele não termina no mesmo tipo de embaraço que caracteriza outros diálogos, como nós vamos ver. Esse diálogo se dá na prisão, antes de Sócrates beber a cicuta, e Críton, que é muito amigo dele, vai na véspera até a prisão propor a Sócrates um plano de fuga da prisão. Ele diz a Sócrates: Sócrates, você se prepare, eu já acertei tudo com os guardas. O Críton era um homem de posses, já acertei tudo com os guardas, e amanhã então você fugirá. E diante da recusa de Sócrates, Críton fica abismado, não pode imaginar por que Sócrates recusaria fugir, e o que é então a ocasião para um pequeno diálogo entre Sócrates e as leis da cidade. Platão personifica as leis da cidade, e as leis da cidade convencem Sócrates e Críton
de que eles devem obedecer à lei, ainda que a lei possa ter permitido uma injusta condenação de Sócrates. Não é? Esse diálogo é interessante porque nele algumas passagens mostrariam por que Sócrates se julga levado necessariamente a obedecer algo. Sócrates dirá, eu tenho que obedecer à lei. E por que ele tem que obedecer à lei? Essa é uma pergunta interessante e o Críton apresenta uma resposta interessante para isso. Os outros diálogos todos que eu vou aqui colocar na lousa, o título, são diálogos que contêm refutações e que podem ser chamados também, essa é uma expressão bastante comum a respeito desses diálogos, podem ser chamados também de diálogos aporéticos, porque a grande maioria deles termina em aporia. A palavra aporia significa em grego ausência de saída, ausência de poros. Poros, que dá o termo poro, na pele, significa saída. A aporia é a situação na qual não há saída. E é a situação na qual Sócrates se compraz em colocar vários dos seus interlocutores. Né? Sócrates então encontra alguém, entabula-se uma conversação, isso cria ocasião para Sócrates perguntar algo ao seu interlocutor. Nós vamos ver que a pergunta de Sócrates é sempre a mesma, né? Muito simples de ser formulada e muito difícil de ser compreendida. O interlocutor frequentemente não responde a pergunta feita por Sócrates porque não a entende. E isso permite a Sócrates, então, ao mesmo tempo que vai esclarecendo o interlocutor o que a pergunta significava, levá-lo a um estado de aporia. Então, em alguns desses diálogos, o interlocutor de Sócrates, após dar uma primeira resposta qualquer, X, à pergunta feita, no final do diálogo estará defendendo a tese contrária de X. E aí Sócrates então dirá, mas veja, você começou dizendo X e agora você diz o contrário de X. E aí então, ou o interlocutor ou Sócrates diz, bom, eu tenho alguma coisa para fazer, sou um pouco apressado, tenho que ir embora, e o diálogo termina. Né? Por que o diálogo termina assim? Por que interessa a Platão nesses diálogos? Apenas, se é que isso é pouco, apresentar a dificuldade de responder as perguntas e não respostas, né? Isso é uma questão a ser investigada. Então, esses diálogos aporéticos são, então, o Hípias. Aqui nós vamos trabalhar o Hípias, chamado Hípias menor. Tá? Há dois diálogos com o nome Hípias, o Hípias menor e o Hípias maior. Provavelmente este qualificativo menor e maior foi dado posteriormente porque havia dois diálogos com o título Hípias, dois diálogos nos quais Sócrates dialoga com a personagem Hípias. O Hípias maior é um diálogo que nas últimas décadas, digamos assim, tem tido sua autenticidade muito contestada. Sabe que quando a gente lida com textos antigos como esses, nós não sabemos qual é a cronologia dos textos, esses textos não foram publicados, não tem uma data de publicação, eles são divulgados, né? Eles são vendidos, comprados, mas eles não têm uma data de publicação como você encontra no livro hoje. Portanto, não se sabe determinar a cronologia dos diálogos. Esse é um tema que os comentadores adoram trabalhar. Não há comentador de Platão que não se veja forçado em algum momento a conjecturar sobre a ordem temporal dos diálogos, porque isso auxilia na sua interpretação. Não há uma indicação clara e objetiva sobre qual é essa ordem. Há, sim, uma conjectura razoável de que este grupo de diálogos é de juventude de Platão, e que os diálogos maiores, de mais fôlego filosófico, que contêm teses, seriam diálogos de maturidade. Né? O Hípias maior é um diálogo discutido. Alguns julgam hoje que ele não foi escrito por Platão. Existem diálogos atribuídos a Platão na Antiguidade que hoje são considerados apócrifos, que não foram escritos por Platão. Né? Vocês, em qualquer edição da obra completa de Platão, francesa, inglesa, espanhola,
alemã, vocês vão encontrar provavelmente volumes dizendo Diálogos de Platão, com os títulos, e aí vem um volume assim, Diálogos Duvidosos. São alguns textos cuja autenticidade é muito discutida. E aí vem um outro volume dizendo assim, Diálogos Apócrifos. Textos que foram um dia atribuídos a Platão e que são hoje, por algumas razões às vezes objetivas, outras interpretativas, considerados como não tendo sido escritos por Platão. De todos os diálogos que a antiguidade considerou como diálogos platônicos, o Hípias Maior é o único que tem tido ameaçada a sua autenticidade. Há algumas discussões aí nas últimas décadas sobre essa questão, e eu vou então, na medida do possível, deixar de lado o Hípias Maior. É um diálogo que poderia ser útil aqui, porque é bastante caricatural a personagem Hípias no Hípias Maior. Talvez isso explique por que ele é tão posto em dúvida. Porque é uma personagem, de fato, um pouco caricatural. Outros diálogos desse grupo. O Eutífron, Lises, Laques, Cármides, Alcibíades, Cleon, fazem parte desse grupo de diálogos ditos socráticos ou aporéticos. Eu vou então, durante o curso, eu vou me referir a todos ou quase todos esses diálogos. Não sou capaz de dizer no momento o quanto eu vou me referir a cada um deles. Alguns desses diálogos eu acho que vou trabalhar com um pouco mais devagar e profundidade. Outros provavelmente eu vou mencionar quando me parecer útil. Tá? Então, eu não posso ainda dizer a vocês, porque ainda não está definido, como se vai haver uma ordem na abordagem desses diálogos. Possivelmente, nós vamos começar com uma apologia, isso digo de certo, inclusive já tem uma pasta lá no Xerox com uma tradução da apologia. Tem também já uma tradução do Críton e do Eutífron. Tem lá várias coisas. Aliás, entrando já nesse assunto de tradução, há muitas traduções da apologia hoje, em português. Várias traduções. Tá? Tem bastante disponibilidade de traduções. O Críton, o Eutífron, o Laques tem pelo menos uma tradução. Todos eles têm pelo menos uma tradução, que é a tradução do Carlos Alberto Nunes, da Universidade Federal do Pará. Imagino que vocês já tenham visto ou ouvido falar dessa edição. Alguém deve ter aqui, eu imagino, um volume. Não, ninguém tem. Então. Essa capa cor de amarelo hepatite, O Carlos Alberto Nunes, nos anos 60 e 70, traduziu toda a obra de Platão. É a única tradução completa dos diálogos de Platão. A única tradução sistemática dos diálogos. Então tem uma tradução de todos esses diálogos. Alguns dos volumes dessa coleção estão esgotados e não têm sido reeditados. Mas há uma reedição de um volume que tem alguns diálogos de juventude. Tem um volume que tem a apologia, o Eucríton e o Críton e o banquete. Tem um volume que tem Alcibíades, Lises, Cármides, eu não vou me lembrar agora de cabeça. E além, diga. Tem uma coleção mais recente dos Pensadores, tem uma capa azul escura, eu não lembro agora o nome da editora. Tem a Apologia de Sócrates, ela é uma boa tradução? Então, olha, assim, eu não conheço todas as traduções. Eu não posso avaliar todas. Interessante que seja a do André, foi a que eu deixei no Xerox. A do André. Essa é da LPM. Da LPM, não é Pensadores. É uma tradução, são volumes de bolso. Então, as que eu deixei no Xerox é um volume, tradução do professor André Malta Campos, aqui do grego, uma tradução direta do grego. Existem outras traduções diretas do grego, que são as que a gente recomenda mais.
As do André, que justamente é que eu deixei no xerox. Tá? Isso. Ele não faz aquela marcação, indicação do texto, ele é saliência, não, ele faz, mas não completamente. Ele faz só um número sem as letras. O que ela está dizendo é o seguinte: qualquer tradução dos textos de Platão tem uma paginação lateral. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum texto de Platão. A maioria das traduções vai ter, além do número da página do texto, vai ter uma indicação, por exemplo, aqui, Apologia 23a. É justamente um trecho que nós vamos estudar com um pouco mais de profundidade. Isso aqui vem na margem do texto. Isso aqui é uma paginação do século XVI, de um indivíduo chamado Henri Estienne, que foi o primeiro a publicar a tradução latina dos diálogos de Platão, e na sua tradução há uma paginação de colunas, né? Página 23, coluna A, e aí vai de A a E. Então tem 23A, 23B, 23C, 23D, 23E. Aí vem 24A e assim por diante. A tradução do André, ela contém dentro do texto, entre parênteses, o número sem a letra. É isso que ele faz, se não me engano. Tá? Outras traduções vão ter essa numeração na margem lateral das páginas. É recomendável que sempre que vocês escrevam algum texto no qual você vai citar Platão, você cite a partir desse tipo de paginação. Que é uma paginação padrão. Qualquer leitor no mundo inteiro conhece essa paginação. Né? Bom, eu vou colocar então no xerox gradativamente mais algumas traduções portuguesas e, claro, cada um fica à vontade para usar as traduções que quiser. Não há nenhuma indicação assim, específica de uso e tradução. Algumas traduções do Paulo da elas estão disponíveis na internet. Alguns grupos de filosofia, acho que tem digitalizadas, que não tem problemas, não tem paginação, mas o texto geralmente integral está lá. Ok. Bom, queria falar um pouco então agora sobre, eu já comecei a fazer isso na verdade, o conteúdo do nosso curso. Eu queria fazer um breve comentário introdutório sobre alguns tópicos, que são os tópicos do programa, que são muito genéricos na verdade. Né? Em linhas gerais, como eu disse, nós vamos aqui tentar entender essa noção de refutação, de elencos, que está presente na grande maioria desses textos que eu acabei de colocar na lousa, e que está intimamente associada à filosofia socrática. A filosofia socrática não foi, portanto, tudo indica que não foi a construção de uma doutrina, no sentido em que se diz, por exemplo, que existe uma doutrina cartesiana, ou uma doutrina hegeliana, um conjunto de teses sistematicamente articuladas. A filosofia socrática foi essencialmente uma disposição interrogativa. Ou seja, para Sócrates, mais importante era entender uma pergunta e aprender a respondê-la. Porque isso é justamente um dos mistérios que nós vamos tentar abordar aqui. Né? Ora, o primeiro tópico, então, que nós podemos levantar para isso é justamente a apologia, sobretudo as páginas famosíssimas da apologia de Sócrates e Platão, nas quais Sócrates narra o episódio do oráculo de Delfos. Quando Sócrates começa a defender-se das acusações que sofreu, e começa então a explicar o que é o saber professado por ele, o saber professado por Sócrates, como nós veremos, é justamente o saber do não saber, a consciência da ignorância. E a maneira pela qual Sócrates descreve o que é esse saber do não saber, por que esse saber do não saber foi julgado por ele como um saber, por que a ignorância pode ser vista como um saber, e por que Sócrates, a partir disso, dirige toda a sua existência por essa ideia, é justamente o que vocês encontram nessas páginas famosas da Apologia de Sócrates, 20c, 23b. Talvez o trecho mais lido e comentado da Apologia.
Porque nesse trecho, Sócrates narra uma experiência pessoal. Essa experiência pessoal começa, como nós vamos ver, por um estranhamento que Sócrates tem em relação a um oráculo, ou seja, a resposta dada pela sacerdotisa do templo do deus Apolo, que é o deus da sabedoria, para uma pergunta feita por um amigo de Sócrates. Ela diz que Sócrates é o mais sábio de todos os homens. Sócrates não entende como é que ele, que não sabe nada, pode ser o mais sábio de todos os homens. E isso o faz, então, interrogar. E ao interrogar, ele entende por que, sabendo que não é sábio, por isso mesmo ele se torna o mais sábio de todos os homens. Basicamente, esse é o resumo desse relato que Sócrates faz dessa experiência pessoal. E a partir daí, então, ele se dispõe a mostrar a todos os homens que eles não sabem o que imaginam saber. E para mostrar aos homens que eles não sabem o que imaginam saber, ele interroga e refuta e coloca os seus interlocutores em aporia. E isso é a ocasião para que Sócrates possa explicar também no tribunal por que tantos o odeiam. Por que ele é acusado no tribunal? Porque, evidentemente, que essa atitude interrogativa produziu muitos inimigos. Ao mostrar aos homens que eles não sabem o que julgam saber, cada vez que ele faz isso, ele ganha um novo inimigo. Né? Nós vamos ver isso com calma, então, nas próximas aulas, mas esse é um tema inevitável. Essas páginas da apologia são justamente consideradas como portadoras de uma espécie de base teórico-filosófica para a compreensão do exercício interrogativo desses diálogos e, portanto, refutativo. Né? Boa parte dos estudiosos do socratismo e desses diálogos julga que não há como não ver nessas páginas os elementos para a tentativa de compreender a razão da interrogação socrática. Né? Então, é natural que comecemos a trilhar o nosso caminho investigando em que medida, em que sentido os vários diálogos que nós vamos ler aqui, de interrogação e refutação, estariam, digamos, aplicando ou seguindo uma espécie de lema, uma espécie de preceito que resulta dessa experiência do episódio do oráculo em Delfos. Né? Então, nós vamos tentar aqui olhar para a apologia de Sócrates, sobretudo para essas páginas, não apenas para elas, mas sobretudo para essas páginas, buscando aí, como eu disse então, uma base filosófica para o exercício constante da interrogação. Né? Como vocês verão, dessa experiência que Sócrates tem de não entender por que é que o deus Apolo, através da sua sacerdotisa, diz a ele que ele é o mais sábio de todos os homens, pelo simples fato de que ele reconhece não saber nada, enquanto os outros homens julgam saber algo que não sabem, e que dessa experiência resulta uma nova atitude de Sócrates. Sócrates começa essa experiência julgando que o deus Apolo o está enganando, ou que o deus Apolo está errado. E aí Sócrates pretende então refutar Apolo. Mas ele constata ao final da sua interrogação dos homens que Apolo tinha razão, e ele se torna então, segundo suas próprias palavras, um auxiliar de Apolo. Como é que ele auxilia Apolo? Mostrando aos homens que os homens não têm o saber que julgam saber. Né? Portanto, a interrogação socrática se apresentaria como a maneira, o meio, pelo qual Sócrates pretende abrir os olhos, digamos assim, daqueles que são julgados por si próprios e pela cidade como um todo, como detentores de algum saber. Vocês vão ver então nessas páginas, Sócrates dizer: eu fui então estranhando profundamente que Apolo diga que eu sou o mais sábio dos homens, para poder refutar a fala do deus Apolo, fui então procurar aqueles que são julgados sábios na cidade. Ou seja, a cidade reconhece em certos indivíduos que eles detêm um certo saber.
E este saber que a cidade reconhece em certos indivíduos é justamente o que Sócrates vai, interrogando esses indivíduos, tentar descobrir para dizer ao deus Apolo: Apolo, você estava enganado. Há homens mais sábios do que eu. No entanto, Sócrates, ao interrogar esses supostos sábios, constata que eles não são sábios coisa nenhuma, tenta convencê-los de que não são sábios, não consegue, e ganha então inimigos. Mas julga que não tem outra alternativa a não ser procurar sábios. Quanto mais ele procura sábios, mais ele constata que as sabedorias que os homens julgam ter são falsas sabedorias. E mais ele vai se convencendo de que o deus Apolo estava certo. Até que finalmente ele conclui, então, Apolo tinha razão, o saber humano está na consciência da ignorância, e eu então agora me considero um servidor de Apolo. Eu interrogo todo indivíduo que julgue ter um saber, para mostrar a ele que ele não tem o saber que julga possuir. Nesse sentido, a refutação que aparece nesses diálogos se daria sempre com Sócrates encontrando um indivíduo que é julgado sábio por ele mesmo ou pela cidade. Esse indivíduo diz o que ele julga ser a sua sabedoria, e Sócrates então interroga-o, dialoga com ele e denuncia diante desse indivíduo o seu falso saber. A refutação então estaria servindo a este ideal filosófico construído nessas páginas da Apologia. Essa é a nossa hipótese inicial de trabalho aqui. Esses pretensos sábios de que fala a Apologia, estes que são julgados sábios por si próprios e pela cidade, configuram então um elemento fundamental dos diálogos de Platão, que durante muito tempo foram deixados em segundo plano injustamente, que são os interlocutores de Sócrates. Para entender por que Sócrates refuta, e talvez para entender eventuais diferenças de estratégias de refutação nesses diálogos, é preciso levar em conta quem são os interlocutores de Sócrates. Em linhas gerais, os interlocutores de Sócrates são supostos sábios. Por exemplo, Eutífron é um sacerdote. É, portanto, reconhecido na cidade como detentor de um saber sobre como se deve comportar o homem diante dos deuses. Isso será a ocasião para a questão posta por Sócrates a respeito do saber religioso de Eutífron. Laques é um general. Portanto, a cidade reconhece em Laques a posse de um saber a respeito das ações corajosas e das ações não corajosas. E Sócrates, então, vai dirigir sua interrogação para isso. Ion é um rapsodo, é um declamador e comentador dos poemas, dos poetas. Portanto, a cidade reconhece nele a posse de um saber sobre a poesia. Sócrates, então, vai interrogá-lo. O interlocutor socrático, em linhas gerais, ele se caracteriza por pensar saber algo. Portanto, ele nunca é um indivíduo desimportante na cidade. Nas páginas da Apologia que nós vamos ler, quando Sócrates diz: fui procurar os que são julgados sábios, ele vai procurar primeiro os políticos, depois os poetas, depois os artesãos. Porque, por diferentes razões, considera-se que os políticos têm um certo saber sobre algo, que os poetas têm um certo saber sobre algo e que os artesãos têm um certo saber sobre algo. Essa tentativa de encontrar de entender o que é refutar o interlocutor por Sócrates, digamos que a ideia básica que nós vamos tentar aqui desenvolver é a seguinte: é uma pergunta: é possível extrair desses vários diálogos uma formulação básica do que vem a ser a refutação? Será que nós vamos encontrar nesses diálogos um certo esquema refutativo único ou essencialmente simétrico que esteja sendo aplicado em todos esses diálogos, com eventuais variações? Ou será que a refutação,
a finalidade de refutar interlocutores distintos produz diferentes estratégias de refutação. Então, digamos que essa é uma questão geral aqui para nós. Há um conceito unívoco de refutação ou é preciso que a refutação se paute pelas características do refutado, o que é um bom princípio da dialética, como nós sabemos. Uma boa dialética, a boa arte da refutação, ela sempre se deixa que o interlocutor nos sugira como devemos refutar. Nós devemos esperar que o interlocutor se apresente e nos dê as suas características básicas para que possamos traçar uma estratégia para a sua refutação. Vamos tentar entender como é que esses diálogos, como é que nesses diálogos esses temas podem ser tratados. Né? Ora, esse é, portanto, o primeiro tópico, o que é essa missão divina que Sócrates arroga para si mesmo na Apologia e que conferiria um sentido ao seu saber. Ainda que este saber seja negativo, ele parece ser portador de algum tipo de positividade, porque Sócrates diz ali que passa a pautar a sua existência por essa interrogação. O segundo ponto que está muito associado a esse, e que eu já mencionei um pouco aqui, tem a ver justamente com os interlocutores de Sócrates. Os interlocutores de Sócrates nesses diálogos provavelmente configuram um certo tipo de interlocutor que deve ter sido um tipo de interlocutor não único, mas privilegiado por Sócrates. Segundo algumas menções de Platão e de Xenofonte, Sócrates interrogava qualquer um, sem distinções de classe, de condição social, econômica. Qualquer indivíduo era interrogado por Sócrates. Mas é muito claro nos diálogos de Platão que há dois grandes alvos, que há duas grandes figuras que caracterizam os interlocutores de Sócrates. Uma delas é justamente aquele tipo que Aristófanes, nas Nuvens, afirmou ser Sócrates, que é o que se chama de sofista. Né? Essa palavra ela é usada por Platão, ela não é usada por Aristófanes no mesmo sentido que é usada por Platão. Em Platão ela tem um sentido fortemente pejorativo. Ser sofista nos diálogos de Platão é ser vilão, não é ser mocinho. Né? E Aristófanes pinta Sócrates como se ele fosse um sofista. Alguém que vende um saber que é um saber fundamentalmente de refutação, um saber retórico. Ora, os diálogos de Platão, um dos esforços dos diálogos de Platão é justamente afastar este retrato aristofânico de Sócrates. Nesse sentido, os diálogos de Platão ainda estão fazendo a defesa de Sócrates contra uma eventual acusação de que Sócrates era apenas mais um dos sofistas. Né? Então, por exemplo, Eutífron, Hípias, que é um dos sofistas mais conhecidos, né? E outros sofistas aparecem como interlocutores de diálogos platônicos. Dois diálogos, particularmente, que não são diálogos que eu vou abordar aqui, têm como interlocutor direto os dois maiores sofistas, né? O Protágoras e o Gorgias, que são certamente, entre aqueles chamados sofistas, isso também é muito controverso, se existiu de fato uma corrente sofística, né? Uma espécie de partido filosófico dos sofistas, não deve ter acontecido, mas entre os sofistas, Protágoras e Gorgias são certamente os mais conceituados. Platão escreveu um diálogo chamado Protágoras, que é aporético, escreveu um diálogo chamado Gorgias, que é aporético. Mas eu não vou abordá-los aqui, porque, na minha opinião, eles já não são mais típicos diálogos de refutação, como, por exemplo, esses que estão aqui. Esses diálogos já contêm certas características, certos conteúdos que me parecem caracterizá-los como diálogos, digamos, de uma transição para esse grupo mais maduro aqui. Eu acho que aí o Sócrates desses diálogos já é visto por Platão com um pouco mais de impessoalidade.
né? Sobretudo no Protágoras. Protágoras tem Sócrates defende uma tese hedonista, né, de que a virtude é o prazer, que é dificilmente compatível com o que se afirma sobre Sócrates. Já são diálogos de um grau de complexidade diferente. Mas, de qualquer maneira, Sócrates certamente é uma figura construída por Platão em contraposição à figura do sofista, que também é construída por Platão. Platão foi, na verdade, um grande construtor de personagens. Por isso que é muito complicado imaginar que na obra de Platão nós possamos encontrar informações históricas. Platão não era um historiador, ele era um criador de tipos filosóficos. O sofista é um tipo abominável para Platão, absolutamente abominável, mas é um tipo. Né? Sócrates também é um tipo verossímil, mas um tipo também construído. Ora, um dos esforços desses diálogos é justamente fazer uma separação nítida entre o que foi o socratismo e o que foi a sofística, porque deve ter havido na cidade uma grande confusão entre Sócrates e os sofistas que permitiu a Aristóteles escrever, criar Sócrates nas nuvens como se fosse mais um sofista. Não é? Ora, Sócrates e os sofistas tinham muito em comum. Ensinavam alguma coisa. Dirigiam-se sobretudo à juventude ateniense, aos jovens da aristocracia ateniense, com o intuito de educá-los de algum modo. Os homens em geral viam em Sócrates, em Protágoras, em Gorgias, em Hípias, em Pródico, um grupo de indivíduos semelhantes. Um dos esforços principais desses diálogos de Platão, que nós vamos ler, é separar Sócrates, é dizer que Sócrates não é farinha desse saco no qual estão os sofistas. Né? Por isso, então, o interlocutor socrático, mesmo quando ele não é um sofista como Protágoras ou Gorgias, é um Eutífron, que é um sacerdote, é um Laques, que é um general, ou um Ion, que é um rapsodo, que são supostos sábios na cidade. Olha, ao mesmo tempo, então, que o alvo da interrogação socrática com fins de reputação é essa figura do sofista, há um outro alvo que eu já mencionei, e que não é exatamente sofista, que é o do jovem ateniense. Dois exemplos aqui, Carmides e Alcibiades. São dois jovens atenienses de grande potencial filosófico, de famílias abastadas, da elite ateniense, e que tinham tudo para ser políticos de grande importância na cidade. E de fato foram políticos de grande importância na cidade. Não como Sócrates gostaria. Alcibiades passou para a história como traidor de Atenas na guerra contra Esparta. Carmides fez parte da tirania dos 30 que governou Atenas por alguns meses após a derrota para os espartanos. Né? São tipos também, mas que caracterizam, que retomam uma figura real na cidade de Atenas, que é a da juventude, da elite, da jovem elite, da jeunesse doré, digamos assim, de Atenas. Com capacidade filosófica, dinheiro, posses, conceituados na cidade. Estes indivíduos, como Carmides e Alcibiades, e essa foi uma das razões que levou Sócrates a ser acusado no tribunal, tinham um enorme fascínio pela figura socrática. Eles acompanhavam Sócrates por toda a parte. Sócrates, ao mesmo tempo que fez muitos inimigos na cidade, foi também amado por muitos. E os jovens aristocratas atenienses fizeram parte daqueles que o amaram muito. Ora, em diálogos como Carmides e Alcibiades, a interrogação socrática não parece estar voltada simplesmente para mostrar que o interlocutor não sabe o que julga saber. De fato, um Alcibiades, um Carmides, um Ulisses julgam saber algo, mas eles são tipos diferentes do sofista. O sofista é dominado pela presunção do saber. Carmides, Alcibiades e Ulisses são jovens que querem saber e que reproduzem um certo saber que lhes foi passado. A refutação socrática nesses casos parece não ser exatamente a maneira pela qual se expõe
a ignorância daquele que julga saber, mas sim a maneira pela qual se alerta um jovem para o falso saber que ele julga possuir. Em outras palavras, há uma dimensão, ao mesmo tempo, em alguns casos, simplesmente refutativa do interlocutor, que é aquele na qual o interlocutor é exposto ao ridículo e à vergonha da refutação, um sofista, ou um notífero, ou um híperos, e uma espécie de refutação para a educação do jovem interlocutor, no qual Sócrates parece preocupado em refutar o jovem interlocutor para salvá-lo, para preservá-lo de seguir o mesmo caminho dos pretensos sábios na cidade. O que criaria uma dimensão positiva da refutação. A refutação não é apenas a refutação pela refutação, mas é uma refutação por trás da qual há uma paideia, por trás da qual há a intenção da formação, da boa formação do interlocutor. Há uma passagem em Xenofonte. Xenofonte era muito enfático nesse ponto, né? Sócrates refutava também para exortar o interlocutor a tomar consciência do seu saber, do seu falso saber, e então reformular, né? Então, uma questão também aqui que vai aqui ser trabalhada é se nós podemos estabelecer um padrão ou padrões de investigação que acolham, digamos, essa dupla face da refutação. A refutação que expõe o interlocutor à vergonha da refutação e a refutação que tem a função positiva de alertar, de preparar este jovem interlocutor para um verdadeiro saber. Isso nos coloca diante de um outro tema que é também muito comentado e muito discutido, que é o da comparação do saber socrático com a maiêutica. Num diálogo de velhice de Platão, chamado Pieteto, Sócrates, dialogando com o jovem Pieteto, afirma que o que ele faz é apenas o que sua mãe faz. Vejam como há certas coincidências na vida, né? A mãe de Sócrates era parteira. A arte da parteira em grego é a maiêutica, né? E Sócrates diz que o que ele faz ao interrogar os interlocutores como Alcibiades ou Cárnides é semelhante ao que faz sua mãe no trabalho de parteira, que é ajudar outra pessoa a dar à luz. Sócrates diz então ali que toda a sua interrogação é sempre negativa, ou seja, Sócrates nunca afirma nada como uma tese socrática, porque sua intenção é apenas ajudar o interlocutor a ser capaz de trazer à luz a sua própria ideia, a sua própria verdade. Assim como uma parteira ajuda uma mulher a dar o seu filho à luz. A diferença é que a mãe de Sócrates e as parteiras trabalham com corpos e Sócrates trabalha com as almas dos seus pacientes, ajudando-as a dar à luz. No caso das parteiras, não há dúvida de que o que vem à luz é real. No caso das almas, às vezes o que vem à luz não é real. Não são ideias verdadeiras, são apenas aparências de ideias. E ele, como parteiro de almas, é capaz de detectar quando é que o seu interlocutor deu à luz uma ideia legítima e quando é que ele deu à luz apenas uma aparência de ideias, né? Então, essa é, em linhas gerais, a comparação entre a interrogação socrática e a arte da parteira. O que daria, então, à refutação socrática um aspecto evidentemente construtivo. Há uma positividade inerente a essa concepção da interrogação e da refutação por causa dos ganhos que se teria a partir daí. No entanto, é preciso cuidado. Essa comparação com a parteira, ela aparece num diálogo de velhice de Platão, que é o Pieteto, e vocês sabem que coincidências sempre são suspeitas. Será que não foi Platão, que era de uma imaginação muito fértil, aquele que resolveu, ele, Platão, num diálogo muito posterior, criar essa imagem
de semelhança entre Sócrates e a parteira, que foi sua mãe, isso é cada vez mais discutido também. É verdade que, em favor das teses, Sócrates se viu como um parteiro de almas. Há uma passagem nas nuvens de Aristófanes, que não tem nenhuma intenção construtiva, evidentemente, na qual a personagem principal, que é um certo Estrepsíades, bate na porta da casa de Sócrates, uma casa velha, bem casebre, né? Bate na porta da casa de Sócrates, e aí vem um discípulo de Sócrates e diz: quem é você que está aí fazendo este barulhão e fez abortar uma ideia? Né? O que sugere que há uma relação que os indivíduos reconhecem entre Sócrates e a ideia da arte da parteira. Senão Aristófanes provavelmente não teria recorrido de maneira chistosa a essa comparação, se ela não fosse uma comparação que toda a sua audiência, ao ouvir, vai reconhecer. Então, uma questão controversa. De qualquer maneira, há aí um tema importante, porque com essa ideia da maiêutica, nós vemos que a interrogação que visa refutar tem no seu horizonte a positividade da consciência da ignorância ou a descoberta de uma verdade pelo próprio interlocutor. Né? E essa ideia de uma positividade da refutação também pode ser associada a um outro tema absolutamente central da filosofia socrática e que aparece também na apologia, um pouco mais para o fim da apologia, que é o famoso tema do cuidado da alma, ao qual Sócrates se refere na parte final do seu discurso, quando diz que tudo o que ele fez foi cuidar de sua alma, e que tudo o que ele faz na cidade é pensando no cuidado da alma de seus interlocutores. Essa é uma noção obscura, pouco desenvolvida, breve, mas muito importante, porque sugere que quando Sócrates exercita a refutação do interlocutor, assim como no caso da maiêutica, ele tem em mira essa ideia do cuidado da alma do interlocutor. É o cuidado da alma de Alcibíades ou Cármides que o move nesse tipo de interrogação, possivelmente. Né? Críton é de juventude. Nenhum dos dois, na verdade. Críton é um homem de idade semelhante a Sócrates, muito amigo de Sócrates. As últimas palavras de Sócrates no Fédon são dirigidas a Críton, mas não há uma refutação de Críton como há, por exemplo, uma refutação de Hípias ou de Ion. Esse é um ponto muito importante quando se lê um diálogo de Platão, a relação de amizade ou de animosidade entre os interlocutores. Quando Platão escolhe um interlocutor para Sócrates, ele leva em conta também o que ele quer fazer no diálogo e, portanto, que tipo de interlocutor é adequado para isso. No caso, por exemplo, do Hípias Maior, se ele for um diálogo de Platão, é tão difícil para Sócrates conversar com Hípias, porque Hípias é tão presunçoso, que Sócrates é obrigado a inventar um terceiro personagem que ele não nomeia e dizer a Hípias: Hípias, se eu disser ao esse amigo meu tudo o que você está me respondendo, ele vai ter uma série de objeções a fazer a você. Posso fazer em lugar dele as objeções? Porque se ele fizer diretamente, Hípias não aceitará. Críton é justamente o oposto disso, ele é amigo de Sócrates. Então ele não é exatamente alguém que precisa ser educado, porque ele não é um jovem e não é um sofista. De fato é uma figura... Por isso que o Críton não é um diálogo exatamente refutativo. Ele não pode ser caracterizado como um diálogo refutativo. Né? Hípias era um sofista. Os sofistas eram intelectuais, eram indivíduos que viajavam pelas cidades gregas em geral e ensinavam por dinheiro. E basicamente eles ensinavam o uso do discurso, capacidade de usar o discurso na assembleia, no tribunal. Né?
O Trasímaco. O Trasímaco deve ter existido um Trasímaco de Calcedônia, que foi um sofista também, de fato. O Livro 1 da República. O Livro 1 da República, alguns julgam que foi originalmente um diálogo separado, que era um diálogo refutativo, e que depois Platão transformou no primeiro livro da República. É uma tese defendida por alguns, de que ele foi originalmente um diálogo separado. Trasímaco, então, é também um sofista. Há uma personagem no Gorgias chamado Cállicles, que é fictícia, e que tem uma tese semelhante a de Trasímaco, que também vai ser refutado. Um outro tópico fundamental, vejam, a refutação ela tem uma face negativa, que é a refutação em si, é a aporia que resulta da refutação, é o estado de perplexidade que se instaura entre Sócrates e o interlocutor, porque eles não sabem responder a pergunta feita, mas ela tem também, ela que parece uma faceta construtiva. Eventualmente, há uma iêutica, a ideia do cuidado da alma, e há um outro aspecto muito importante nesses diálogos de refutação, e aí fica muito mais difícil saber se isto é Sócrates ou Platão, isso é muito mais complicado, que diz respeito não à atitude refutativa enquanto tal, mas a uma certa pergunta que predomina nesses diálogos, que é a pergunta inicial que Sócrates geralmente faz, que não é bem respondida pelos interlocutores. Geralmente, quando Sócrates faz essa pergunta, o interlocutor, julgando estar respondendo a essa pergunta, não está respondendo a essa pergunta, porque ele não entendeu a pergunta. Isto é a ocasião para que Sócrates esclareça a pergunta, e é a ocasião para que o interlocutor dê uma nova resposta. A nova resposta do interlocutor, às vezes, é uma boa resposta, embora ela não seja suficiente, mas passa a ser uma boa resposta, responde a pergunta feita, ou então, às vezes, é uma resposta que continua incidindo no mesmo erro. O Hípias maior vai responder 4 ou 5 vezes essa pergunta e sempre responderá a pergunta errada. Ele não conseguirá entender nunca qual é exatamente a pergunta. Ora, essa pergunta é muito simples de ser feita, e não tão simples de ser compreendida. É a pergunta: o que é? Tá? O que é X? Qualquer que seja X. Quando Sócrates se encontra com Eutífron pergunta a Sócrates: Sócrates, onde você vai? Sócrates responde: estou indo ao tribunal, porque vou ser agora julgado. Estava indo para o tribunal para o julgamento. E pergunta então Sócrates a Eutífron: Eutífron, e você, aonde vai? Eu também vou ao tribunal, vou fazer uma acusação. Sócrates pergunta: quem você vai acusar? Eutífron responde: vou acusar meu pai, porque meu pai matou um dos meus escravos. Olha, Eutífron é um sacerdote e, portanto, é considerado na cidade como detentor de um saber sobre a religião, sobre o que é ser piedoso em religião. E Sócrates então lhe pergunta: Eutífron, o que é o piedoso? Eutífron responde: o piedoso é o que vou fazer agora, acusar meu pai no tribunal. Sócrates então dirá: Eutífron, você não respondeu à pergunta que eu fiz. E para mostrar a Eutífron por que Eutífron não respondeu à pergunta feita, Sócrates precisa explicar quais são as exigências que estavam por trás da pergunta: o que é o piedoso? Ora, estas exigências que Sócrates formaliza ali, e que também aparecem formalizadas num diálogo com Láquis, são justamente aquilo que deve ter fascinado Platão, quando Platão retoma a interrogação socrática. Porque estas exigências feitas pela pergunta socrática, o que é X? Qualquer que seja X, são justamente aquelas que Platão tentará satisfazer nos diálogos de maturidade, quando elabora essa tão comentada teoria das ideias ou formas. Porque Sócrates dirá a Eutífron e também dirá a Láquis: quando eu pergunto a você, Eutífron, o que é o piedoso, você não pode me responder com uma determinada ação piedosa qualquer. E ele dirá a Láquis também: quando eu pergunto a você, Láquis, o que é a coragem,
Você não pode me responder com uma determinada ação corajosa qualquer. Vocês têm que me responder dizendo o que é que está presente em todas essas ações particulares, piedosas ou corajosas, que é sempre o mesmo, o piedoso e o corajoso. E que, ao estar presente nas diferentes ações piedosas ou corajosas, torna essas ações piedosas ou corajosas. Tudo isso está por trás da pergunta o que é, quando Sócrates a faz. Olha, são justamente essas exigências que vão conformar uma certa concepção daquilo que Platão vai chamar de episteme, de conhecimento. Conhecer, para Platão, é encontrar realidades unas, imutáveis e que tornam possível que outras realidades que não são unas e imutáveis sejam como são. Conhecer o que é o piedoso é encontrar o ser piedoso, que é sempre o mesmo e que torna piedosas todas as ações piedosas particulares. Conhecer o que é o justo é encontrar um ser justo, que é sempre o mesmo e que torna justas todas as ações justas e assim por diante. Platão vai construir um conceito de ideia ou forma, dizendo que existe então a forma da coragem, a forma da piedade, a forma da justiça, etc, como justamente reunindo essas características que a pergunta socrática põe. Então há uma outra faceta da interrogação socrática que não diz respeito agora à intenção refutativa, mas ao sentido mesmo da pergunta fundamental que Sócrates faz aos interlocutores. O sentido da pergunta socrática é o embrião do significado tradicional da ideia de conhecimento que Platão vai formular nos diálogos posteriores. E não apenas Platão, mas também Aristóteles. Aristóteles vai afirmar, por exemplo, na metafísica, que Sócrates foi o primeiro a ter falado de indução e ter buscado universais. Por quê? Porque ao exigir que o interlocutor responda a pergunta o que é a coragem, dizendo o que é ser corajoso, e não esta ou aquela ação corajosa particular, ele está operando por um procedimento indutivo, ou seja, que partindo dos particulares os conduz a um universal, e está dizendo que conhecer a coragem é conhecer um universal coragem. A coragem para todas as ações corajosas. São requisitos básicos da concepção aristotélica de conhecimento e que são muito inspiradas também na concepção platônica. Tudo isso está germinando na questão socrática, na questão do Sócrates dos primeiros diálogos de Platão, bem entendido. E nós não sabemos ao certo, então, se essa formulação da pergunta o que é X é uma formulação genuinamente socrática, essencialmente socrática, ou se ela já é um desdobramento platônico que serve a uma concepção já platônica do que vem a ser responder a pergunta o que é. Então também é um ponto interessante aqui, esse de o que significa a pergunta o que é e como é que os interlocutores socráticos se comportam diante da pergunta o que é. Eutífron, por exemplo, quando dá a sua primeira resposta à pergunta o que é o piedoso, responde mal a pergunta o que é piedoso. Porque ele não responde a pergunta o que é piedoso, ele responde a pergunta me dê uma ação piedosa. A sua segunda resposta responde a pergunta o que é piedoso, porque a resposta é o piedoso é o que agrada aos deuses. Ora, essa é uma resposta que, de certa maneira, não é mais uma ação particular qualquer. Portanto, ela é uma evolução em relação à primeira. Mas será que ela é suficiente? Então, é esse tipo de desdobramento que a gente vai tentar entender nesses diálogos. Como é que Sócrates, então, mobiliza as respostas dos seus interlocutores. Né? O último ponto que valeria a pena levantar sobre a noção de refutação, a noção de refutação, ela é
ela é expressiva da atitude filosófica socrática, que é entendida como uma missão divina na apologia. Ela visa a aporia do interlocutor. Essa aporia, ela pode ter função refutativa, de modo a expor o interlocutor a uma certa vergonha, um certo ridículo, ou alertá-lo, abrir os seus olhos para a necessidade de uma reformulação, como no caso dos jovens interlocutores. Ela tem uma faceta construtiva, eventualmente, na maiêutica, nessa ideia do cuidado da alma. Ela tem uma questão fundamental que põe certas exigências epistêmicas básicas da filosofia ocidental, e ela é também, possivelmente, exploradora de uma faceta muito importante do interlocutor. Nós poderíamos dizer que a refutação, que a noção socrática de refutação nesses diálogos, talvez possa ser formalizada. Poderia haver talvez um certo esquema lógico que nós podemos descobrir no seio desses diálogos, que podemos dizer, esse esquema está presente com as devidas alterações em todos eles. Mas isso correria o risco de reduzir a ideia de refutação a uma dimensão meramente lógico-argumentativa. Quando, na verdade, em alguns desses diálogos, também se percebe que uma das maneiras de produzir a refutação do interlocutor está na exibição da incongruência, até talvez da contradição entre o logos do interlocutor, do que ele diz, né? o seu ergo, a sua ação. Há momentos desses diálogos em que Sócrates parece também explorar essa ideia de que exibir ao interlocutor os equívocos do seu saber consiste também em mostrar que ele diz uma coisa e faz exatamente aquilo que ele não diz. Portanto, a noção de refutação, ela tem também esse alcance, digamos aí com muitas aspas, existencial. Não é apenas uma tese que se refuta, é um modo de vida que se refuta junto com essa tese. É uma refutação do próprio indivíduo, de certa forma. Por mais estranho que possa parecer essa expressão, que não é nem um pouco lógica, né? Eu não refuto alguém propriamente, eu refuto algo que alguém diz. Mas, como há um compromisso entre o que o indivíduo diz e o que ele é, essa refutação tem essa dimensão dramática existencial. Né? Um Hippias, por exemplo, não pode admitir ser refutado. Porque não é apenas uma tese dele que é refutada, é todo o seu estilo de vida que é posto em xeque nesse momento. Né? Então, isso é importante porque, se por um lado o socratismo foi de enorme importância para autores como Platão e Aristóteles, por causa das exigências epistêmicas envolvidas na sua interrogação, que estão na origem da própria ideia do que é conhecer algo, por outro lado, em Sócrates deve ter havido também uma espécie de dimensão, sem nenhum sentido pejorativo nesse termo, uma espécie de dimensão performática. É preciso agir de um certo modo coerente com aquilo que se diz. Para Sócrates, então, no diálogo Críton, não fugir da prisão é uma consequência prática e inevitável do seu logos. O ergon socrático de não fugir da prisão se impõe a Sócrates por causa do seu logos. É disso que ele tem que convencer Críton, para que Críton aceite que ele não vai fugir da prisão. Né? Então, essa relação entre o discurso e a ação do indivíduo também é presente tanto na postura socrática quanto nas estratégias refutativas da personagem Sócrates nos diálogos. Né? E Sócrates não é só precursor dessas grandes filosofias teóricas como o platonismo e o aristotelismo, mas ele é precursor também, por exemplo, dos cínicos, que não eram teóricos propriamente disso. A filosofia dos cínicos é uma filosofia de vida, é um modo de agir, é uma performance na cidade. Né? Aquela história de Diógenes que vive dentro de um tonel, por exemplo,
Aquilo é filosofia para Diógenes. Né? Isso tudo também é uma herança socrática, é uma retomada desse Sócrates que atua, não propriamente do Sócrates que indaga e que põe questões de profundidade filosófica. São duas, afinal de contas, duas facetas do mesmo indivíduo. Essa visão do Sócrates como instigador de ação, ela não é... Você pode dizer exatamente isso, lá na retórica, a própria Aristóteles fala que ele, quando ele discutia, ele confundia os seus interlocutores. Então, a praticidade daquilo que efetivamente ele está dizendo não é unânime, né? Não, eu quis dizer o seguinte: quando Sócrates está produzindo a refutação do seu interlocutor, essa refutação ela não é apenas um processo lógico argumentativo, ou seja, compreender a refutação não é apenas levar em conta as articulações lógicas do discurso, é também levar em conta a relação que há entre o que esse interlocutor diz e o que esse interlocutor faz, de modo a denunciar uma espécie de conflito entre o que ele diz que deve ser feito e aquilo que ele faz. Sócrates explora isso negativamente, de maneira crítica. Eu nunca disse que o interlocutor muda de comportamento. Então, essa é uma questão que nós vamos ver. Parece sim, em alguns casos sim. Em alguns casos sim. A ideia de que a refutação exorta. Então, provavelmente Sócrates não escreveu, porque a concepção socrática de filosofia, na concepção socrática, a palavra oral tem uma eficácia e uma importância muito maior do que a palavra escrita. Platão, depois no diálogo que eu apaguei aqui, o Fedro, mas isso certamente não é Sócrates, isso é Platão. No Fedro, há uma famosíssima parte do Fedro, a parte final, na qual Sócrates, a personagem do diálogo, diz que a palavra oral é muito mais eficaz do que a palavra escrita, porque a palavra escrita é morta. Ela diz uma coisa só e ela não pode aperfeiçoar-se. A palavra oral, por sua vez, pode ser alterada. A oralidade tem uma eficácia filosófica superior à escrita. Se isso é uma retomada, se isso tem inspiração socrática, é difícil dizer. Platão, por sua vez, escreveu. E escreveu que a escrita é inferior à oralidade. Né? É uma situação paradoxal, aparentemente. Sócrates não escreveu, porque a concepção de filosofia socrática, essa ideia do cuidado da alma, da refutação com a função de desvendar o interlocutor o falso saber, para ele é obtida mediante a oralidade e não mediante a escrita. Isso é um dos pontos da acusação na filologia, de que ele fica silente perante a ditadura escrita, quer dizer, que efetivamente não toma nenhuma atitude contra aquela situação de opressão que a Atena vive. Olha, eu me lembro de Sócrates, na sua defesa, fazer alusão à sua abstinência política. A abstinência política em geral. Ele faz alusão, e quando ele termina essas páginas do Oráculo de Delfos, ele também está justificando por que é que ele não fez carreira política. Porque ele se tornou um missionário de Apolo. Tudo mais fica em segundo plano. Então ele diz, eu sou pobre, nunca me preocupei com acumular riquezas, nunca fiz carreira política, porque minha vida se tornou uma missão divina. Mas não especificamente sobre este ou aquele episódio. Há dois episódios nos quais Sócrates teve participação política, na verdade participação administrativa, não política. Porque ele, vocês sabem que em Atenas, na época de Sócrates, a democracia ateniense, vejam que o que é uma democracia, né? Uma democracia não representativa, mas uma democracia direta. A escolha dos membros do conselho que vai governar a cidade por um ano se dá sorteando
50 indivíduos de cada um dos demos da cidade, das tribos da cidade. O sorteio. Durante um ano, aqueles 500 sorteados serão o conselho da cidade. Terão responsabilidade executiva na cidade. Daria um ano, um novo sorteio se faz. E Sócrates era membro do conselho num episódio da Guerra do Peloponeso, onde alguns generais atenienses foram acusados de não terem voltado ao campo de batalha, uma batalha naval, se não me engano, para recolher os corpos. Isso para um grego é imperdoável. Desde os poemas de Homero, não recolher os cadáveres é um crime hediondo. E esses generais parece que não o fizeram, e havia um consenso na Assembleia de que todos eles deveriam ser julgados em bloco, e Sócrates foi o único que recusou essa ideia e conseguiu convencer a Assembleia de que cada um deveria ter um julgamento à parte. Então, esse é um episódio que eu me lembro em que Sócrates vai de encontro à opinião da maioria, que ficou muito conhecido. Mas, propriamente, não há nenhum episódio na vida política na qual Sócrates ou tenha se envolvido ou seja acusado de não se envolver. Há claramente uma abstinência política. Então, esses são alguns tópicos que vão aparecer aqui nas nossas aulas sobre esses diálogos. A única certeza que eu posso dar por enquanto é que nós vamos começar com a apologia a partir da próxima aula. Eu vou me concentrar principalmente nessas páginas 26 e 23b, que é o episódio chamado de episódio do Oráculo de Delfos. Mas eu vou também fazer algumas exposições mais gerais sobre outras partes da apologia, onde aparecem alguns tópicos relevantes para o nosso assunto aqui. E depois, então, passar para esses diálogos Críton e aqueles diálogos que estão ali, de uma forma, não tenho ainda um roteiro para isso. Tá? Ainda não posso dizer a vocês se vai haver uma ordem de abordagem desses diálogos ou se eu vou abordá-los de acordo com certos tópicos e, eventualmente, tomando passagens de diferentes diálogos. Isso tudo ainda está por definir. Tá? Então, para a próxima aula, então, se vocês puderem ler a Apologia de Sócrates, será um auxílio para a exposição. Mais alguma pergunta? Algum? Então, os historiadores propriamente. Não. Tem uma menção ou outra em historiadores latinos, eu acho que historiadores judeus, latinos, mas é coisa lacônica. Os dois historiadores importantes eram uma representação